Estou de volta e eu demorei muito para poder gravar esse vídeo, porque eu acho que deveria ser algo que eu conseguisse ter coragem de expor aqui. O que eu achei de Wicked Parte 2. Não coragem de medo do que estaria por vir se eu expressasse minhas opiniões, mas sim porque eu acho que para poder falar mal de um filme que é muito forte e tem muitos fãs, detém muita coragem. Como vocês devem saber, eu não tenho papas na língua. E não vai ser agora com esse filme que eu vou me travar. Na verdade, eu acho que vocês precisam ouvir algumas verdades sobre esse filme que veio como uma premissa muito forte de ser um grande fechamento de uma história tão maravilhosa como foi a primeira parte. Mas que, no final das contas, foi uma porcaria descartável e esquecível. Eu acho que vocês devem ver pelos meus vídeos aqui, de críticas especialmente, que eu não tenho nenhuma razão, nem motivo para não falar o que eu acho de um filme. Ou seja, se ele for ruim, eu vou falar que é ruim mesmo. Se ele for uma porcaria, eu digo que ele é uma porcaria. Se ele for um completo desperdício de tempo, também irei dizer. Mesmo eu não expressando totalmente, né, as minhas palavras como eu deveria, mas eu digo alto e claro. E com Wicked Parte 2 não seria diferente, já que eu esperei um ano para poder assistir essa obra que deveria ser esse fechamento tão interessante e importante, né, dessas duas bruxas tão maravilhosas, que é a Elphaba e a Glinda, que quando eu comecei a assistir esse filme, eu percebi o quão horrível e determinado esse diretor estava em não conseguir trazer essa narrativa e não desenvolver esse desfecho de maneira exemplar, como o primeiro filme foi. E sim, gente, eu vou fazer muitas comparações aqui com o primeiro filme, porque é impossível não comparar. O primeiro filme foi uma obra incrível, com muitos arrepios, com músicas maravilhosas, com cenários, construção de personagem, tudo perfeito, maravilhoso. Tem até uma crítica aqui no canal sobre esse filme. Foi bem no começo daqui do YouTube que eu expressei minhas opiniões. Eu estava muito ansioso para ver essa segunda parte. E quando saiu o trailer, eu já pensei, nossa, esse filme vai ser fantástico. Por mais que os fãs da peça já tenham dito, né, que a segunda parte é bem rasa, bem chatinha, mas eu pensei comigo, não, Hollywood não vai investir 150 milhões numa história chata. Eles com certeza vão adaptar essa história para os cinemas, vão sim fazer com que seja algo ótimo e esplêndido, para não cair na desgraça, né, quando os fãs forem assistir. E não é que eu tava errado, muito errado na verdade, eu acho que essa foi a minha grande decepção, confiar em um estúdio que só quer dinheiro. A Universal gastou 150 milhões em Wicked Parte 2, igual ao primeiro filme. Você percebe isso nos visuais lindos, né? Toda a direção de arte do filme é muito maravilhosa, é bonita mesmo, dá pra você ver, né, que eles tiveram muito cuidado, né, na questão visual do filme. As roupas, os figurinos, né, tudo é perfeito, é lindo de ver. Mas a história dele começa a se desgastar. De alguma maneira, eu comecei a me desconectar logo nos primeiros 5 minutos. Aquela entrada inicial mostrando, né, que o filme de fato começou. Tudo que estava acontecendo, né, toda aquela atmosfera, aquela empolgação, aquela emoção, já começou a se murchar nos primeiros 5 minutos. E eu estava correto. Realmente foi uma grande decepção. A história do filme, ela é muito corrida. E por isso, muitas cenas ficam sem emoção, sem qualquer tipo de diálogo direto com o público, porque é tudo muito rápido. Parece que o diretor pensou, não, a segunda parte eu vou ter que fazer tipo TikTok. Você vai rodando a tela até mesmo passar essas cenas todas e o público entender. Só que acaba que a gente entende, a gente não sente nada sobre isso. Nós sentimos apenas o tempo passar e nada ser totalmente envolvente, como no primeiro filme foi. Sem falar também que as músicas do segundo ato são meio que uma reciclagem do primeiro ato, e por isso ficam meio chatas e irritantes.
Enquanto, né, apresento ali 2 músicas novas da Ariana Grande e da Cynthia Erivo, que são ótimas também, são maravilhosas. E esse sentimento que eu tive com esse filme foi tão, assim, natural, que não foi só eu, felizmente. Muitas outras pessoas, críticos de cinema também, né, público, fãs, perceberam que houve uma grande queda de qualidade do primeiro pro segundo. O que é normal, né, muitos filmes acontece isso, de fato. It, a Coisa, por exemplo, teve um ótimo filme, e logo depois veio a sua sequência, que por mais que também seja uma ótima sequência, não agradou tanto o público geral. E nós vemos também esse desgaste diretamente nas bilheterias. Por exemplo, o primeiro filme foi um grande sucesso de bilheteria, né, arrecadou muitos milhões, e o segundo, como teve essa recepção mediana, caiu bastante. Era para arrecadar mais de 800 milhões, 900 milhões, era uma grande esperança, uma grande aposta mesmo da Universal para o final de ano de 2025. E acabou que não ocorreu da forma que queria, porque de fato quebrou expectativas. O marketing estava tão em cima dessa história, né, estava tão forte, que quando o público foi de fato conferir, acabou se decepcionando pela forma total de como o filme foi levando. Mas isso não quer dizer que o filme seja um fracasso. De fato, o Wicked Parte 2 não é. Afinal de contas, ele fez uma grande bilheteria, né, contra o seu orçamento, deu um lucro muito forte para a Universal. O que eles queriam mesmo, né, lucro. Mas, por outro lado, decepcionou na parte de premiação. O primeiro filme foi indicado a vários Oscars. Vários. Estava presente em diversas premiações. E o segundo filme, ele ficou de fora do Oscar desse ano. Ou seja, ele foi completamente descartado. Ninguém se importou com Wicked Parte 2. Então talvez eu não esteja tão errado assim dizer que esse filme foi uma decepção. Porque de fato ele foi. Pensei no início, né, como uma grande porcaria, porque pra mim foi mesmo um desperdício de ver essa história tão bem contada da primeira parte ser diluída, dilacerada, esmagada na segunda parte. Então, assim, eu compreendo, né, se vocês odiarem a mim nesse vídeo, ou então realmente se concordarem com o que eu tô pensando. Mas, de fato, é minha opinião, e eu acho que esse filme aqui foi uma grande decepção. Pra mim, pelo menos. E eu não gostei da forma como o segundo filme levou. Como o segundo filme abordou, como ele tiveram 150 milhões para poder fazer um filme com mais conteúdo emocional, para não deixar as coisas muito corridas. Porque eu realmente senti que o tempo passou e o filme foi passando e eu só queria mesmo aceitar que aquele era o final. E as coisas irritantes que ele mostrava era o que tinha mesmo para aquele momento. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Foi uma volta um pouco interessante, eu confesso. Mas eu vejo você então no próximo vídeo com alguma outra crítica ou alguma outra informação sobre bilheteria. Um beijo, até mais!